esse assunto é um assunto muito sério. E sempre que envolve criança, eu fico preocupado. E eu acho que nós, adultos, nós temos uma responsabilidade muito grande. E nós temos que cuidar das nossas crianças. No segundo episódio da série, As Crianças Precisam da Nossa Atenção, nós vamos falar de um assunto que é tabu. Começa por aí. É tabu. A autoagressão e o suicídio infantil. Muitos pais ignoram sinais que as crianças dão por achar que ela ouviu de algum colega, viu num desenho, em algum vídeo na internet. Mas sofrimento emocional em crianças é mais comum do que a gente imagina. Então é preciso muito cuidado e atenção para evitar o pior. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, tio, tia, padrinho, madrinha, para agora nos próximos 3 minutos, 4 minutos, que eu vou inclusive conversar aqui também com o psicólogo, o coordenador do Hospital Pequeno Príncipe, porque eu acho que essa reportagem que você vai ver agora vai ser muito importante. Mundialmente, o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte entre jovens de 15 a 19 anos. A adolescência é uma fase conturbada. Problemas de identidade e aceitação, por exemplo, podem levar moças e rapazes a esse extremo. Mas e quando uma criança tenta tirar a própria vida? O senso comum tende a muitas vezes pensar que a criança não sofre emocionalmente porque é uma fase de brincadeira, de alegria, que não tem grandes responsabilidades, salvo com os estudos, que geralmente os pais conseguem provê-las de todas as suas necessidades, mas não é assim que funciona. Tanto quanto os adultos, as crianças e os adolescentes sofrem, mas é muito importante que nós estejamos atentos, sim, à saúde mental e ao sofrimento emocional que as crianças demonstram. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram atendidos aqui no Hospital Pequeno Príncipe 19 casos de autoagressão ou tentativa de suicídio entre crianças e adolescentes. No ano passado, este número mais do que dobrou. Foram 52 atendimentos. A menor criança a tentar tirar a própria vida tinha apenas 7 aninhos. A violência física e sexual pode estar por trás de casos de depressão infantil. Falas que tragam esse cunho de morte, de um desânimo, de um desapego pela vida. Então eu não aguento mais, eu quero morrer, qualquer dia eu me mato. Coisas desse sentido que venham no discurso, que vão sinalizando. E muitas vezes nós observamos que nem a família nuclear, extensa ou senso comum acredita que esse é um comunicado de um sofrimento. Pensa, ele é uma criança, ouviu em algum lugar, está repetindo o que alguém falou, quando é algo que é para ficar em alerta. Porque pode sim estar nos sinalizando algum indicativo para aí uma ideação suicida. Você, pai, mãe, tem percebido comportamentos diferentes no seu filho? Tristeza, falta de vontade até de fazer atividades prazerosas? Esses podem ser sinais de que a criança precisa de ajuda. É um assunto realmente que às vezes as pessoas até evitam de falar. Estou aqui com o Dr. Bruno Mader, ele que é coordenador de psicologia do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Bruno, obrigado pela sua presença aqui, para ajudar a gente a entender um pouco melhor da cabeça até das crianças e também do comportamento de nós adultos, né? Doutor, como identificar que uma criança está precisando de ajuda? Quais os principais sintomas dela que possam demonstrar que ela está pensando até mesmo em tirar a própria vida? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre é importante a gente poder trazer informações. Olha, a gente sempre vai precisar comparar a criança com ela mesma. Então, uma criança que é tímida ou quietinha, não necessariamente ela está tendo um sofrimento emocional, pode ser a forma da personalidade. Agora, uma criança que era agitada, que era conversadeira, boa contadora de história, passa a não fazer mais esse tipo de ação. Uma criança que é quietinha passa a dar sinais de irritação, de irritabilidade, de agressividade onde não tinha. Essas mudanças de comportamento são coisas para a gente
ficar de olho. Além disso, como a psicóloga Daniela estava apresentando agora, né? Falas inadequadas, falas que trazem conteúdo mais pesado do que a gente espera de uma criança. O adulto, o responsável, é isso? Não, quando a criança fala. Quando a criança quando a criança começa a falar algo como tenho medo de ir em tal lugar, tenho medo de tal pessoa, não gosto da minha vida, não quero... você convida a criança para fazer outras atividades, ela não sente vontade... quando não tem um comportamento assim, que a gente espera de uma criança, quando tem um comportamento mais pesado, com uma emoção mais mórbida, a gente tem que ficar atento. E aí, até que ponto, às vezes, o responsável pode ter uma responsabilidade, um pai, uma mãe, um tio, nessa mudança de comportamento, na maneira, no trato com a criança? Isso pode trazer complicações? De forma geral, a gente aprende a se gostar olhando, sentindo o amor dos outros. Então, a autoestima ela não é uma coisa espontânea. A gente só aprende a ver valor na gente mesmo quando outra pessoa diz. Não é à toa que a gente brinca, se minha mãe não me acha bonito, quem vai me achar? Então é muito importante que os adultos possam dar um lugar especial para essa criança. Quando esse lugar falta, e no lugar disso vem xingamento, rebaixamento ou falta de atenção, negligência, a criança vai ficar sem referencial para conseguir gostar de si mesmo. Então a autoestima, ela não cresce espontaneamente igual o cabelo, né? A gente precisa que... Isso precisa ser estimulada. Precisa ser estimulado. Você precisa, quando olhar para a criança, dar atenção, dar carinho. E uma coisa muito importante também é dar limite, né? Se o seu filho sai de casa, né, volta de noite, né, seu filho tem 12, 13 anos, e você não dá uma bronca, não chama, não pergunta onde estava, ele vai pensar assim, uai, que diferença faz eu estar aqui ou não, se ninguém gosta de mim? Então, o limite é uma coisa bem importante também. Doutor, a que o senhor atribui essa diferença, né? Os números do Hospital Pequeno Príncipe de 2020 foram 19 tentativas de suicídio, em 2021 52, ou seja, praticamente quase triplicou, né? Sim. A gente teve nesses últimos 2 anos o fenômeno do isolamento social, né? Então a gente teve um processo da pandemia em que as crianças e os adolescentes frequentaram menos a escola e tiveram menos contato com outros adolescentes e as relações passaram a ser mais no ambiente virtual. Então essa falta de contato, humano faz com que as crianças percam um pouco o referencial de como que eu faço para estabelecer uma boa relação, quais são as atividades que são gostosas de fazer. E nesse sentido, né, essa falta de convivência, de troca, é uma explicação possível para esse fenômeno. Para esse fenômeno. E onde buscar e como buscar ajuda? Quando buscar ajuda? Eu acho que onde buscar ajuda, doutor? O sistema de saúde como um todo é possível de você procurar na sua unidade básica de saúde, você procurar na escola, enfim, mas especialmente notar quando a criança está com esses comportamentos que não são comuns dela, você pode, se é um comportamento mais, se está num momento mais agudo, né, da tentativa de suicídio, buscar a rede hospitalar, buscar a UPA. Mas se é uma mudança de comportamento, procure a unidade básica de saúde, converse com a pedagoga da escola, que eles vão conseguir encaminhar para bons profissionais. Uma última questão. Tem idade, doutor? De forma geral, a gente vai ficar mais atento na adolescência, né? Então, a idade da adolescência é um período em que há muitas mudanças, o interesse pela sexualidade, pela afetividade entra nesse jogo, é uma coisa nova que a criança, passando a ser adolescente, precisa lidar. Então, a fase que a gente vai ficar mais de olho é a adolescência. Casos como o que o repórter passou, de 7 anos, são casos menos comuns, mas se a criança está infeliz, isolada, não precisa esperar ter uma tentativa. A gente pode cuidar antes disso acontecer, com atenção, com carinho, com boas possibilidades. Precisamos estar atentos, né, às nossas crianças. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Por ajudar a gente a entender um pouco mais também aí desse universo infantil e também dos adolescentes. Muito obrigado, viu?